Amarillo, amarillo, amarillo los plátanos. Se liga nessa história absurda, porque o que eu vou te contar agora é o puro suco do Brasil, mas é real. Existe um grupo de pessoas, sim, pessoas de verdade com CPF e tudo, que se autodenominam fã daquele cara com bigodinho. Só que tem um detalhe que faz essa história virar um episódio perdido de um programa de comédia. Essas pessoas, bem, elas não se encaixam na dita raça superior que o bigodinho pregava. E ver essas pessoas defendendo uma ideologia que desde o início vê elas como lixo genético é bizarro. Tipo, é como se alguém entrasse no clube onde a regra principal é odiar qualquer um como ele. E mesmo assim, ele se ajoelha, bate continência e ainda agradece. Eu juro que não é sketch do Porta dos Fundos. Isso é vida real. Oh shit, here we go again. Agora vamos entender o absurdo com mais profundidade. O nazi, lá na Alemanha de 1933, não era só um clube de fanboys do bigodinho estranho, era uma ideologia construída com base numa obsessão doentia por pureza racial, a tal da raça ariana, que segundo Hitler era o auge da humanidade. Branca, loira, de olhos claros, só esse tipo de gente deveria existir. E todo o resto? Segundo a lógica nazi, ou era escravo, ou era eliminado. Os judeus foram os alvos principais, mas os ciganos, negros, eslavos, pessoas com deficiência, homossexuais, todo mundo que fugia do padrão era considerado inferior, impuro, indesejável. Era como se o mundo tivesse que ser uma grande sala de espera de consultório do dentista alemão, onde todo mundo fosse igual, limpinho e sem sotaque. Então, quando aparece um grupo de nazi pardo, o bagulho atinge um nível de contradição que desafia até as leis da lógica básica. É tipo um vegetariano militante que faz churrasco de domingo. E o mais bizarro é que muitos deles tentam se justificar com base em argumentos distorcidos, dizendo que, na verdade, o nazismo é mais sobre cultura do que raça, ou que Hitler admirava certos povos latinos, o que obviamente é uma completa distorção histórica. Hitler deixou bem claro que os latinos, principalmente os do sul global, estavam bem longe do ideal ariano, e os brasileiros, nem se fala. Na cabeça dele, o Brasil era um caos racial incontrolável, uma bagunça genética. E aí entra o lado tragicômico disso tudo. Esses caras estão tão desesperados por uma sensação de superioridade que se agarram à ideologia mais fodida da história moderna como se fosse tábua de salvação. Eles pegam símbolos nazistas, frases de efeito, suásticas e discursos de ódio e começam a repetir como papagaio de pirata, tentando se encaixar num grupo que jamais aceitaria eles de verdade. É como se você tentasse entrar num clube VIP que tem uma placa escrito proibida a entrada de pardos e pretos, e mesmo assim batesse na porta com o currículo na mão, implorando por atenção. É vergonhoso, mas também é sintoma de uma coisa muito mais profunda: a autonegação. Sim, porque no fundo esse fenômeno é sobre identidade quebrada. Gente que cresceu ouvindo que ser negro, ser pardo, ser indígena é sinônimo de ser menos, e ao invés de lutar contra esse preconceito, abraça ele como se fosse verdade. Ou é só macaratismo mesmo. Começa a odiar a própria aparência, os próprios traços, a própria origem, e nesse desespero de se sentir superior a alguém, escolhe atacar quem está no mesmo barco, ou pior, e ainda é mais marginalizado. O nazi pardo não quer só ser aceito, ele quer subir na escada da opressão, mesmo que isso signifique pisar em cima de si mesmo. É tipo o meme do cachorro que se morde porque não entende o que tá fazendo. E é aqui que entra o humor ácido, porque sinceramente, como é que você leva a sério um cara pardo de chinelo Raider, suando no calor do Ceará, que usa avatar de soldado nazi e legenda em alemão mal traduzida? Como é que alguém acha que está no topo da pirâmide racial porque usa camisa preta apertada e repete meia dúzia de frases copiadas de fórum gringo? É cômico, é patético e ao mesmo tempo é um baita alerta, porque quando a galera começa a brincar de nazi sem nem entender o que foi o nazismo, a gente corre o risco de normalizar um troço que matou milhões, um troço que nem deveria ter espaço na piada, muito menos na ideologia de alguém que, pela lógica da coisa, teria sido o primeiro na fila do campo de concentração. E olha que tem mais, esses nazi-pardos muitas vezes não têm noção do que realmente defendem. Eles não leem sobre o Terceiro Reich, não estudam os escritos do Partido Nazista, não conhecem as leis de Nuremberg, nem o conceito de eugenia. Eles só colam no movimento pela estética da violência, pelo sentimento de pertencimento a algo forte. Mas isso é só casca, porque por dentro, a ideologia nazista é uma obsessão paranoica por controle, pureza e morte. Não tem nada de bad boy rebelde,
ou de estilo imponente. É genocídio disfarçado de ideal. E quando um cara de pele parda se coloca como defensor disso, ele não tá só sendo contraditório, ele tá jogando fora a própria história, a própria ancestralidade e principalmente a própria dignidade. Agora vamos entrar mais fundo na história do neonazismo no Brasil, porque acredite, esse negócio tem raízes aqui, e entender como essas ideias absurdas conseguiram se espalhar na internet, ganhar forças entre jovens frustrados e criar esse monstro social chamado Nazi Pardo. É coisa de outro mundo, mas é urgente entender. Beleza, agora que a gente já entendeu o nível de bizarrice que é um pardo tentando ser nazi, tipo um peixe querendo ser dono do deserto, tá na hora de dar aquele mergulho mais profundo nessa lama tóxica e entender como, quando e por que o neonazismo chegou aqui no Brasil e como ele conseguiu atrair justamente quem seria descartado pelo próprio movimento. Spoiler, o buraco é bem mais embaixo, e ele passa por internet, frustração, masculinidade frágil e, claro, um monte de gente que nunca leu um livro de história, mas jura que tá lutando contra a degeneração da sociedade. Então, senta que agora a coisa vai ficar ainda mais irônica e preocupante.